Que dores, meu Deus do céu, Pai. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, livrai-nos dos nossos inimigos espirituais, emocionais e carnais. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, tenha misericórdia, Senhor. Acalma, Jesus, o meu coração, Jesus, dessas dores, dessas enfermidades, Senhor. Livrai-me, Jesus, dessas tentações, Senhor. Livrai-me, Jesus, de todo esse mal, de toda essa angústia, Pai. Eu te clamo, Senhor, neste momento, Senhor, teu santo nome, Jesus, por esse terço que eu hei de rezar, Jesus, contemplando os vossos mistérios. Vem, Senhor, nos ajudando, Senhor. Vem derramando, Senhor, as tuas bênçãos, Jesus, sobre mim, Senhor, sobre cada um, Jesus. Essas enfermidades, dessas coisas que acontecem, Jesus. Tenha misericórdia, Pai. Misericórdia, Senhor. Vem lavando, Senhor, nossos corações, Jesus, o meu coração, Jesus. Coração de cada um, Senhor. A alma, Jesus. De cada um, Senhor, de nós, Senhor. Vem lavando, Jesus, as nossas almas, Senhor, as nossas mentes, Senhor, que estão impregnadas, Senhor, de lama, Senhor, de barro, Jesus, do encardido, Senhor, que estão grudados, Jesus, esse barro, Jesus. Esse barro, Senhor, do inimigo, ó Pai. Quebra, Senhor, todo o mal, Jesus, que existe, Senhor, sobre mim, Jesus, sobre cada um, Jesus, de nós, ó Pai, nesta manhã, está começando. Obrigado, Jesus, por nós amanhecermos, Jesus, com vida, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, Senhor. Que tenhamos amor, paz, alegria em nossos corações. Derrama, Senhor, teu Espírito Santo, Jesus, sobre cada um de nós, Senhor, nesta manhã, Jesus. Eu te clamo, ó Pai, a ti, Senhor. Quebra, Senhor, todo o mal, Jesus, que está acontecendo em nossos redores, em nossos lares. Tira, Senhor, de mim, Senhor, essas dores, Senhor, essas enfermidades, Senhor, que estão me atrapalhando, Senhor. Livra-me, Senhor, das obras do encardido, Senhor. Livra-me, Senhor, dos meus pecados, dos meus atos, dos meus erros, de cada um, Senhor. Livra-nos, Senhor, das obras do mal, das obras do Satanás, que todos os espíritos malignos sejam destruídos de nossas vidas, que todos os espíritos malignos sejam queimados pelo fogo do Espírito Santo de Deus.
Acalma, Senhor, nossos corações, as nossas mentes, as nossas almas. São Miguel Arcanjo, que é o guardião que nos ajude, nos livra das ciladas do demônio, das obras do inimigo. Vem quebrando, Senhor, todas essas barreiras, todas as coisas, Senhor, que está acontecendo. Lava-nos, Senhor, o nosso corpo, Jesus, que está grudado, Senhor, que está impregnado, Senhor, das obras do inimigo, da obra do encardido. Quantos de nós estamos sofrendo? Quantos de nós estamos passando por essas situações? Vem lavando-nos, Senhor. Envia, Senhor, teu Espírito Santo, Jesus, como fogo, Jesus, para lavar, Jesus, queimar, Senhor, toda a obra do inimigo, toda a obra de Satanás. Quebra, Jesus, todos os espíritos da falsidade, Senhor. Quebra, Senhor, todos os espíritos, Senhor, da mentira. Quebra, Senhor, todos os espíritos dos erros. Quebra, Senhor, todos os espíritos dos nossos atos, de cada um de nós. Quebra, Senhor, toda macumba, Senhor, toda feitiçaria, Senhor. Quebra, Jesus, toda maldição, Jesus, que foi lançada contra nós, Jesus. Contra cada um de nós, nossas famílias. Eu te clamo, ó Pai, neste momento, Jesus, através de Ti, Senhor. Vem, Jesus, fazendo obra nova, Senhor, em nossas vidas, em nossos lares. Vem, Jesus, envia, Senhor, Teu Espírito Santo, Jesus, para ir limpando, Jesus, a minha casa, a casa de cada um, Jesus, das sujeiras, cada canto, Jesus, de nossas casas, as nossas famílias, o nosso corpo. Limpando, Jesus, toda a obra do inimigo, Jesus, que existe sobre nossas casas, sobre nossos lares. Quebra, Jesus, toda a obra, Senhor, toda a obra de Satanás, Senhor, todos os espíritos de Satanás, Senhor, afasta de nós. Não deixe, Senhor, que nós caia, Senhor, em tentação. Não deixe, Jesus, que nos caia, Senhor, vem, Jesus, com o Teu Espírito Santo, ó Pai, nesta manhã, Jesus. Eu te clamo, Senhor, todos os dias, Senhor. Eu te suplico, Jesus. Vem, Jesus, com Teu Espírito Santo, Senhor. Ilumina, Senhor, nossas vidas. Vem, Jesus, com Teu Espírito Santo, ó Pai, como fogo, para acender os nossos corações, as nossas mentes, o nosso ser, as nossas almas.
Eu te suplico, Senhor, nesta manhã, Jesus. Vem, Senhor, com teu Espírito Santo, Jesus. Vai tocando, Jesus, em cada lar, em cada coração, Jesus. Em cada mente. Em cada família, Senhor. Em cada pessoa, Senhor. Derrama, Senhor, teu Espírito Santo como fogo, Jesus, para quebrar, Jesus, todas essas enfermidades, todas essas obras satânicas, Senhor. Quebra, Jesus, toda a obra do diabo, Senhor. Quebra, Senhor, toda a maldição, Jesus, que existe sobre nós, ó Pai, nesta manhã. Vem, Jesus, com teu Espírito Santo, Senhor, fazendo obras novas, Jesus, em nossas vidas. Querido Deus, nosso Pai, Tu que morreste na cruz, Jesus, pelos nossos pecados, pelas nossas almas. Vem, Jesus, com tuas mãos, Jesus, nos libertando, Jesus. Vem nos purificando, Senhor, com teu amor, com tua graça. Oh, Andrei, Candrei, Andrei, Xandrei, Candrei, Andrei, Xandrei, Candrei. Oh, Andrei, Candrei, Andrei, Xandrei, 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 Candrei. Oh, xalalalai, lalalai, 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 lalalai. Oh, xalalalai, lalalai, 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 lalalai. Andrei, Candrei, Andrei, Xandrei, 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 Candrei. Oh, xalalalai, lalalai, 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 lalalai. Palavra de hoje, Eclesiástico 11, versículo 1. Versículo 1 ao 30. Versículo 1 ao 30. Capítulo 11. Eclesiástico 11. Capítulo 11, versículos do 1 ao 30. O Senhor está no meio de nós. Alimenta, Senhor, com teu Espírito Santo, Jesus. Vem, Senhor, nos ajudando, Senhor, nesta palavra, Senhor, que vou ler, Jesus. Envia, Senhor, teu Espírito Santo, Jesus, sobre cada um, Senhor. Sobre mim, Jesus, que vou ler essa palavra, Senhor. Acendeia, Senhor, o meu coração, Jesus, a minha mente, Jesus, para ler a tua palavra, Jesus. O juízo
temerário e juízo divino. A sabedoria do humilde levantará a sua cabeça e o fará sentar-se no meio dos grandes. Não avalies um homem pela sua aparência. Não despreze um homem pelo seu aspecto. Pequena é a abelha entre os seres alados. O que produz, entretanto, é o que há de mais doce. Não te glories. Nunca de tuas vestes. Não te engrandeças. No dia em que fores homenageado. Pois só as obras do Altíssimo são admiráveis, dignas de glória, misteriosa e invisíveis. Muitos príncipes ocuparam o trono, e alguém em quem se não pensava usou o diadema. Muitos poderosos foram grandemente oprimidos, e homens ilustres foram entregues às mãos de outros. Não costures ninguém. Não censures ninguém antes de estares bem informado. E quando te tiveres informado, repreende com equidade. Nada responda antes de ter ouvido. Não interrompas ninguém no meio do seu discurso. Não indagues das coisas que não te dizem respeito. Não te assentes com os maus para julgar. Meu filho, não empreendas coisas em demasias, porque se adquires riquezas, não ficarás inseto de culpa. E empreenderes muitos negócios, não poderá abrangê-los. Se te antecipares, não te sairás bem deles. Há ímpio que trabalha, se apressa e se queixa, porém só se torna menos rico. Há homem esgotado em grande necessidade de alívio. Pobre de energia e rico em necessidade. Quem olhar a Deus, que o olhar de Deus considera com benevolência, e ele o tira o desalento para lhe dar ânimo. Muitos, ao verem isso, ficam surpreendidos e dão glórias a Deus. Bem e males, vida e morte, pobreza e riqueza vêm de Deus. Em Deus se encontram a sabedoria, o conhecimento e a ciência da lei. Nele residem a caridade e as boas obras. O erro e as trevas foram criados com os pecadores. Aqueles que se comprazem no mal envelhecerão no mal. O dom de Deus permanece nos justos, e seu aproveitamento assegura um triunfo eterno. Há homem que enriquece vivendo
com economia, e a única recompensa que dela usufruir é a de depois dizer: achei o repouso, vou agora desfrutar meus haveres sozinho. E ele não considera que o tempo passa, que vem a morte, e que ao morrer tudo deixará para os outros. Permanece firme em tua aliança com Deus. Que isto seja sempre o assunto de tuas conversas. Envelhece praticando os mandamentos. Não preste atenção aos que fazem os pecadores. Põe tua confiança em Deus. E limite aos que fazem com efeito coisa fácil aos olhos de Deus, enriquecer repentinamente o pobre. E com efeito coisas fáceis aos olhos de Deus, enriquecer repentinamente o pobre. A bênção divina não se faz esperar para recompensar o justo. Em pouco tempo ele o faz crescer e dar fruto. Não digas: de que preciso eu, que tenho a esperar doravante? Não digas: tão pouco eu me basto a mim mesmo, que mal posso temer para o futuro? No dia feliz não percas as recordações dos males, nem a recordação do bem no dia infeliz. Pois no dia da morte é fácil para Deus dar a cada um conforme o seu comportamento. A dor de um instante faz esquecer os maiores prazeres. Com a morte do homem, todos os seus atos serão desvendados. Não louves a homem algum antes de sua morte, pois é em seus filhos que se reconhecem um homem. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Que essas palavras nos perdoem nossos pecados e nos livra-nos de todo mal e de todo perigo. Amém e amém. Que palavra, hein? Palavra linda. Linda mesmo, né? Obrigado, Senhor, por mais esse dia, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor.